Quem são os judeus messiânicos? Bom, o judaísmo messiânico é uma coisa bem recente que surgiu aqui no Brasil, né? Recentemente, né? Que é uma religião em que os membros são judeus e acreditam em Yeshua, ou seja, são cristãos ao mesmo tempo. Bom, isso aí tem se tornado normal aqui no Brasil e muitos indivíduos aí estão abrindo congregações e pastores vestidos de judeus estão aí dando seus pareceres aí sobre uma nova religião, uma religião que é certa. Bom, todo mundo tem direito de acreditar no que quiser, mas não deixa de ser engraçado ver esses judeus, né, que se dizem judeus e cristãos ao mesmo tempo, basicamente. Eles dizem que não são evangélicos, né? Dizem que não seguem nenhuma vertente cristã, mas acreditam piamente em Yeshua, ou seja, Jesus Cristo. Bom, primeiramente, o que é ser um judeu? A gente tem que entender primeiramente o que é ser um judeu de fato. Bom, ser um judeu é ser nascido de mãe judia, ou seja, para você ser judeu, você tem que nascer de uma mãe, de um ventre judeu, uma mãe judia, certo? Se você não nasceu de um ventre judeu, você não é judeu. Você pode ter ascendência judaica, é uma opção, ou seja, algum descendente, algum antepassado seu foi judeu, sua linhagem paterna ou até ancestrais distantes. Tem muitos aí judeus sefarditas que têm ascendência judaica. Muitas pessoas aqui no Brasil têm ascendência judaica. Porém, eles não são judeus ainda. Não são judeus. Eles têm ascendência judaica. E se você não tem ascendência judaica nem é judeu, você é um não judeu. Eu, por exemplo, eu não sou judeu. Eu sou gentil, né? Sou dito gentil, não judeu. E de acordo com o judaísmo, né, a Torá foi entregada ao povo de Israel para que o seu povo guardasse os mandamentos de Moisés, né, e seguissem como o povo de Deus, o povo de Israel que guardaria a Torá, guardaria os mandamentos, guardaria as 613 mitzvot, que são os mandamentos judaicos. E o judaísmo ele é muito amplo. Só que tem outra forma de você se tornar judeu, se convertendo num meio ortodoxo lá em Israel. Esse processo atualmente é longo, demora 2 a 5 anos, 10 anos. Né? Aí sim, você passa por um longo processo, você faz lá o Brit Milá e você se torna judeu, certo? E se tornar judeu lá é carregar 603 mitzvot nas costas, com um peso ainda maior do que os judeus nascidos em Israel de mãe judaica. Porque mesmo que um indivíduo ele seja nascido de mãe judia e não queira concluir as mitzvot, ele continua sendo judeu. Mas você que se converteu ao judaísmo ortodoxo e aceitou as 603 mitzvot sagradas, que é uma coisa muito séria, e não cumpre essas mitzvot, você, né, é difícil. Por isso que é um processo muito longo, demora muito tempo, em que o Rabinato de Israel analisa friamente um processo de várias etapas para ver se o indivíduo está sério, cumprindo as mitzvot. E depois de convertido, o indivíduo tem diversas regras e ritos que ele tem que seguir para o resto da vida dele. Um deles é, preferencialmente, na minha opinião, até obrigatoriamente morar em Israel. Porque as 603 mitzvot, se você for lá colocar no Google e ler elas são muito voltadas para o povo de Israel, para um povo que mora naquele lugar.
Então, quem mora nos Estados Unidos ou mora no Brasil não vai ter um judaísmo tão pleno quanto um israelita que mora em Israel. Portanto, você observa que judaísmo é uma coisa bem voltada para aquela nação de Israel, para os israelitas, né? Mas voltando agora ao judaísmo messiânico. Pessoas aqui no Brasil estão se dizendo judeus, sem ser judeus, certo? Não sendo filhos de mãe judia, não tendo se convertido ao rabinato ortodoxo da forma certa, original, e tem se de tem se, perdão, tem se dito judeu sem o ser, certo? Isso aí não deixa de ser muito engraçado. Eu digo que esses judeus aí são os judeus do Paraguai, porque eles não são nem cristãos e muito menos judeus. Na verdade, se eles forem para Israel, país, nação do povo judeu, eles serão considerados cristãos, certo? Aí eles acreditam, esses indivíduos, que você se convertendo lá na sinagoga deles, aqui no Brasil, fazer alguma coisinha ou outra lá, você se torna judeu. E tem pessoa acreditando nisso. Tem pessoa que acredita piamente que é judeu, mesmo acreditando em Yeshua. Bom, eu particularmente, vou dar minha opinião aqui. Eu sou cristão, gentil. E também sou muito curioso em relacionado ao judaísmo. Estudo o judaísmo, procuro entender sobre o judaísmo, a Kabbalah e todo o contexto, os livros judaicos que estão de infinita sabedoria. Porém, eu não sou judeu, sou cristão, certo? Porém, os indivíduos, eles não querem aceitar isso, eles querem se dizer judeus sem o serem. O que isso faz diferença na sua vida? Bom, isso é muito sério, porque esses indivíduos eles estão enganando as pessoas, certo? E brincando com algo que é muito sério. É uma religião séria, uma religião antiga, uma religião muito, muito importante, porque foi do judaísmo que saiu o islamismo e o cristianismo, que são as duas religiões monoteístas mais grandes e populosas do mundo. Então o judaísmo é sagrado e é direcionado àquele povo. Aí eu vi, esses tempos atrás aí, um vídeo de uma mãe judeu messiânica, né? Uma cristã, né? Que estava reclamando que os filhos dela não conseguem entrar na escola tradicional de judaica tradicional. Reclamando, indignada de que os filhos não podem, etc. Eu não sei se eu acho graça disso, ou se eu, eu não sei, entendeu? Eles simplesmente poderiam só se dizerem que são não judeus, são cristãos e que têm um grande apreço pelo judaísmo. Mas não, eles querem criar uma nova religião aqui no Brasil, se dizerem judeus, se iludirem, né? Estão vivendo uma ilusão aí e estão enganando muita gente. Que tá achando que vai se tornar judeu assim do dia pra noite, quando não é assim, certo? Então, esse vídeo foi só para falar realmente dessa coisa muito curiosa aí relacionada à teologia dos judeus messiânicos, né? Que são o povo que não é nem judeu e nem cristão, né? Nem cristão por eles, né? Eles estão ali no meio termo, certo? Bom, escreva aí nos comentários se você concorda com a minha opinião, né? E até o próximo vídeo. Escreva aí sua religião aí nos comentários. Deixem um like aí e apoiem o vídeo.